Podemos começar, chefe? Podemos? Afastar esta coisa para não ser daquilo que eu digo. Então, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo a mais uma sessão destas, de apresentação de um livro que a Associação Produtora apoiou. Eu queria agradecer ao Museu por ter proporcionado esta sessão. Queria agradecer à Teresa Namorado por estar presente e ao Fernandinho Palmaral que se dispôs a aturar-nos e, portanto, a apresentar o livro. Esta é a 40ª publicação que nós apoiamos financeiramente. Eu já tenho dito isto, mas como algumas pessoas não estiveram nas outras sessões aqui referidas, portanto, isto significa que nestas 47 publicações, já por acaso apoiamos mais uma, já foi editado, nós gastámos cerca de 150 mil euros e não temos subsídios de nenhuma entidade, nem pública nem privada. E também gostava já agora de dizer que destes livros que nós apoiamos, nós recebemos bastantes exemplares, já oferecemos cerca de 9 mil exemplares destes livros, bibliotecas municipais, bibliotecas escolares, universitários, portugueses e estrangeiros. Nós estamos a oferecer agora também a nossa revista na França, na Itália, no Brasil, na Galiza, também já na Bulgária, e portanto já a nossa revista já anda aí por vários pontos do mundo. Estas 48 publicações resultaram quase sempre de iniciativa nossa. Só em 10 casos é que desses 48 nos foi proposto, digamos, a edição do livro, mas nos outros casos todos nós é que descobrimos a existência dos originais. Alguns estavam não se sabe onde, por aí, e conseguimos encontrá-los, vimos que tinham interesse e, portanto, dedicámos-nos, de facto, a fazer a sua publicação e a apoiar, digamos, financeiramente. Apenas em 8 casos não fizemos um apoio a 100%, em que, portanto, houve outras entidades que também apoiaram a publicação, mas apenas em 8 dos 48. Neste momento estamos a trabalhar em mais uma série de livros. Qualquer dia o mecenas vem à falência com tanta publicação, mas por enquanto parece que não, e portanto há mais livros já que estão aí para vir. E eu queria destacar que estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Almada para a requisição das obras do Romeu Correia, e nós vamos financiar uma das obras. Pelo menos uma das obras. Ele tem muitas obras publicadas, são 140, selecionaram-se uma dúzia das mais importantes. A Câmara Municipal está disposta, de facto, a apoiar a reedição desse livro do Romeu Correia, e nós vamos apoiar um dos livros. Este volume tem a sua história, como todos os outros. Ele existia, de facto, já há muitos anos, o original no Espólio Joaquim Namorado. O Espólio Joaquim Namorado foi dos primeiros a entrar no Museu do Neorrealismo em 1993. Portanto, existia já uma seleção dos seus poemas que ele próprio tinha feito e que ele tencionava publicar, mas já não publicou, e portanto nós pedimos ao museu que nos cedesse, digamos, o original, e entregámos o original a uma editora, que é Modo de Ler, que é uma editora que é dirigida por José da Cruz Santos, que é um homem que, como veem e como se devem saber, porque era o responsável da Inova e da Hoje do Dia, que eram editoras que tinham, de facto, obras de grande qualidade, e portanto o José da Cruz Santos dispôs a fazer esta obra. De facto é uma obra monumental, de facto de grande qualidade, e tem um prefácio que é extraordinário. Foi ele que escolheu o prefaciador, pagou-lhe. É um prefácio de facto extraordinário, que vai ser com certeza um marco na obra de Joaquim Namorado. A Associação, além do resto, financiou também a publicação, e digo-vos que, portanto, esse financiamento ascendeu a 7.400 euros. Foi, de facto, a obra destas 48 que eu falei, foi a obra
nos custou mais caro, mas valeu a pena. O Joaquim Namorado tem uma história antiga com o museu e eu queria deixar algumas notas sobre isso para que não seja esquecido. Existiu a certa altura, a seguir à morte do Alves Dolo, uma comissão legal de Alves Dolo, que era constituída pelo Alberto Ferreira, que está lá fora agora as fotografias dele, o Mário Ventura, o José Cardoso Pires e por eu próprio, e que essa comissão durou vários anos, e quando foi das comemorações dos 40 anos dos Gaiolos, em 1979, houve uma reunião, por acaso em minha casa, em que estiveram presentes o Alberto Ferreira, o Mário Ventura e também o Arquimedes da Silva Santos e o Joaquim Namorado. E nessa reunião, se anteriormente, e desde a morte do Alves Dolo, se falava em fazer um museu do Museu Alves Dolo em Vila Franca, nessa reunião, já depois de várias pessoas dizerem que as casas-museu, de facto, de escritores não têm grande futuro no nosso país, o Arquimedes da Silva Santos propôs que se constituísse um Museu Alves Dolo e do Neorrealismo. Esta foi uma reunião realizada no dia 8 de abril de 1979. Portanto, podemos dizer que é a data de início do processo de formação deste museu. Depois, a seguir, acabou por influência minha, quero dizer, ficar só o Museu do Neorrealismo. Se fosse outra pessoa a propor, podia cair mal, como era o filho dos escritores, já não caiu tão mal, não é? Parecia que estavam a fazer perseguição aos escritores. Mas como era o filho, já tinha, digamos, razão moral para dizer não é nada o Museu Alves Dolo do Neorrealismo, é só o Museu do Neorrealismo. E foi a partir daí que se começou a trabalhar, de facto, no Museu do Neorrealismo. O Joaquim Namorado teve aqui uma influência grande, uma participação muito grande. Ele e eu começámos a fazer vários contactos com escritores para analisar, de facto, qual era a receptividade da ideia. Depois o Joaquim Namorado, numa homenagem que lhe foi prestada na Figueira da Foz, organizou uma exposição que se chamou O Neorrealismo e as suas margens, com muito material que ele recolheu. Na altura, ele disse a uma pessoa que aquele material seria um dia para o Museu do Neorrealismo, o dele e de outras pessoas que ele estavam, portanto, ele teve de facto um papel fundamental aqui nos primeiros passos do Museu do Neorrealismo. E é de facto isto que eu também gostava de salientar. Essa história vem contada neste livrinho, que alguns de vocês já conhecem, que é a Gênese do Museu do Neorrealismo. Isto vem aqui contado, e portanto quem quiser ver com mais pormenor, tem aí. O Joaquim Namorado também participou em muitas outras coisas relacionadas com o museu, nomeadamente ainda nos 40 anos dos Gaiolos. Ele fez um pré-guião de uma exposição que se intitulou Gaiolos e o seu tempo, que é uma exposição itinerante que percorreu o país e que esteve em cerca de 140 localidades. 140. E já antes, logo a seguir à morte do Alves Redol, ele tinha organizado uma exposição sobre o Alves Redol, também andou aí pelo país, de norte a sul, e organizou também um volume de vértice sobre o Alves Redol. E portanto estas são as ligações do Joaquim Namorado com o nosso museu, e que não são poucas nem são de desprezar. Em 1993 o museu organizou uma grande exposição sobre o Joaquim Namorado, ao mesmo tempo com uma exposição na Vértice, sobre a Vértice, que foi num local aqui de Vila Franca que era o Soleiro Patriarcal, que hoje ainda existe, e exposição esta que foi inaugurada pelo Presidente Mário Soares numa daquelas residências abertas que ele fez aqui na zona. E ainda lembrar que em 2014, no centenário do seu nascimento, o museu organizou aqui uma grande exposição sobre ele. E portanto eu queria dizer isto para recordar a ligação do Joaquim Namorado aqui ao Museu do Neorrealismo. E agora passo a palavra aqui ao nosso amigo, a que eu mais uma vez agradeço a presença dele e a paciência de nos vir aqui falar. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, ir retomando algumas atividades presenciais, ao vivo, assim em direto, com pessoas de carne e osso. E tenho também muito gosto em voltar a este museu. Há bocado o António Mota Redol falou do Arquimedes da Silva Santos, e ainda me lembro dele, não há muitos anos, há poucos anos relativamente, já muito velhote,
como se lembram certamente também aqui nas sessões deste museu, que é no fundo é um lugar de memória mas que está viva, ou seja, sempre vi aqui exposições, eventos e outras atividades, quer visuais, quer mais interativas, sempre dinâmicas e sempre relacionadas com o mundo atual, isto é, não é um museu fechado, um museu parado no tempo. E depois destas primeiras palavras, queria saudar também os meus companheiros de mesa, saudar a Teresa Namorado, filha de poeta, o público presente, entre os quais alguns amigos e pessoas que conheço já há bastante tempo, e começar por saudar a própria edição em si. O António Mota Redol também no introito que fez referiu-se ao editor deste livro. E o livro, em primeiro lugar, além do conteúdo, de que já poderemos falar, mas o livro, em primeiro lugar, destaca-se por ser uma edição muito bonita, como costumam ser as edições do José de Cruz Santos. O José Cruz Santos é um editor do Porto, já de uma certa idade, e que tem tido um papel muito, muito relevante. Foi realmente editor de editoras que entretanto desapareceram, como a Inova e o Olho do Dia, e independentemente disso é sempre um editor que cuida muito bem das edições, tem uma devoção, uma dedicação à prática editorial que é notabilíssima. E eu lembro-me dele ainda do tempo da Eugênio de Andrade, enfim, era de facto uma e ainda nos correspondemos, às vezes ele me escrevemos assim, mas de facto a edição está lindíssima, está muito boa. O prefácio é absolutamente fundamental. Eu, entretanto, quando entrasse por aí já entrava mais no conteúdo. Portanto, em primeiro lugar, quero só apresentar-vos um pouco o Joaquim Namorado, embora o que interessa aqui seja mais a obra do que propriamente a figura, dado que hoje em dia aí as coisas mudaram um pouco. De facto, ao longo destes últimos 10, 20 anos, hoje em dia as pessoas têm acesso a informações que circulam e é fácil irem ao telefone e verem logo uma série de informações sobre o Joaquim Namorado. Portanto, não se trata propriamente de uma sessão informativa, mas evidentemente que tem de ser situado um bocadinho o contexto. O Joaquim Namorado é um homem que foi um homem que viveu entre 1914 e 1986, morreu com 72 anos. Era um homem, portanto, dessa geração, dos anos 10, digamos assim, próximo da idade do meu pai, aliás, e que tem uma dupla inserção, se quiserem, que aliás se nota na sua poesia. Ele provém do Alto Alentejo, de uma família do Alto Alentejo, de Alter do Chão, de Viçosa, enfim, da zona do Alto Alentejo, mas depois, no final dos estudos secundários, ele ainda faz, penso eu, uma parte do liceu em Porto Alegre e depois outra parte em Coimbra, penso que é mais ou menos assim, e depois fixa-se mais em Coimbra. Portanto, é um autor que nós ligamos mais, associamos mais, nós os que viemos depois e os que lemos os livros e que lemos alguma coisa sobre o neorrealismo, associámos-lo mais ao grupo de Coimbra do neorrealismo do que propriamente aqui ao Sul. Embora ele depois, na poesia dele, se repararmos, há poemas onde se fala do Alentejo, há uma grande ligação com o Alentejo, há uma ligação com outras zonas certamente do país, mas é, digamos assim, alguém do grupo de Coimbra. Coimbra tem uma importância fundamental para a formação dele, e é em Coimbra também que ele tira o curso de matemática. É um homem que, curiosamente, como estávamos a dizer há pouco, vem da ciência. Portanto, a formação dele é científica, a matemática e toda uma visão do mundo científica vai, digamos assim, ser essencial para nós percebermos um bocadinho o que foi o Joaquim Namorado. E quando de facto ele tem uma ligação ao neorrealismo, é de qualquer modo muito cedo, porque em Coimbra era um ambiente cultural ali nos anos 30 que tinha alguma... havia pessoas que se reuniam, ele conheceu ainda muito jovem, penso que nessa altura o Eduardo Lourenço e outras pessoas que estudavam em Coimbra, e a partir daí, embora nós depois acabemos por considerar que o neorrealismo com o Guy Bells e com o grupo do Novo Cancioneiro vem ligeiramente depois, mas eles consideram-se a geração 37, a geração de 1937, e isso é muito defendido pelo Seabra Pereira no excelente prefácio, aliás, e, portanto, é digamos assim, dos iniciadores de uma corrente que defendia aquilo que será a articulação entre dois aspectos fundamentais, que são tentar
manter uma consciência política, já vamos também falar nisso, mas ao mesmo tempo uma noção de que as palavras têm de captar alguma coisa da realidade. Essa realidade tem de alguma maneira ser transposta para a literatura. E isto depois será todo um programa que é desenvolvido na obra dos neorrealistas, não é dessas obras que vamos falar aqui, hoje falaremos um bocadinho de Joaquim Namorado, mas de facto há toda uma consciência realista, digamos, das coisas, mas que ao mesmo tempo é inspirada por outras influências, como é sublinhado também no ensaio do José Carlos Seabra Pereira. Há um ensaio fundamental, que é realmente o Joaquim Namorado ou a Epopeia Impossível, escrito pelo Eduardo Lourenço, creio que ainda em final dos anos 60, se não estou em erro, e que depois é reunido no livro de Eduardo Lourenço de ensaios O Sentido e Forma da Poesia Neorrealista. E esse ensaio grande sobre Joaquim Namorado é marcante, é um ensaio importante para compreender Joaquim Namorado. O José Carlos Seabra Pereira, realmente, a partir de agora, será fundamental para o compreender. Ele faz uma análise, não sei se há aqui pessoas que já leram este ensaio, este prefácio, digamos, se é mais que um prefácio, é um ensaio, de facto, muito desenvolvido, e, de facto, ele faz todo além do enquadramento histórico, ele percorre uma série de veios temáticos e fantasmáticos, quase, do Joaquim Namorado, e é uma ferramenta de leitura absolutamente fundamental para quem um dia se dedicar à obra de Joaquim Namorado. Dizia eu, esta consciência política, esta ligação política que ele tem, como militante comunista desde muito cedo, há, digamos assim, qualquer coisa na poesia dele que, apesar de tudo, excede esse aspecto. Isto é, ele procura sempre ter a noção, fica entre dois aspectos fundamentais. Aquele que dá título ao livro, que é o Sob uma Bandeira, portanto, que representa esse espírito de militância, e depois a ideia também de um espírito de revolta, um espírito livre, um espírito insubmisso, não ficar, digamos, sujeito a nada, sem nenhuma sujeição. Essa ideia que é muitas vezes repetida e que ele próprio queria sublinhar. Portanto, um contraste entre alguma coisa que é de facto um projeto coletivo, se quisermos, mas ao mesmo tempo qualquer coisa que é nele muito individual, muito de liberdade, penso eu. E nesse aspecto temos de o ler com atenção. Para mim foi um prazer, devo dizer-vos, esta releitura de Joaquim Namorado, mas para mim foi leitura, porque havia aqui poemas que eu não conhecia e livros ainda inéditos, e portanto a edição está enriquecida, não são simplesmente os principais livros publicados. Foi realmente um trabalho importante e é um trabalho que fica a marcar. Embora o José Carlos Seabra Pereira, naturalmente, diga que não é exatamente uma edição crítica, mas é uma edição já com muitas informações sobre os próprios livros e as edições, e portanto ficará certamente durante bastante tempo. Dizia-vos eu que é perigoso, de certa maneira, colocarmos rótulos nos autores, porque aquilo que os excede, de certa maneira, essa fronteira, a zona de fronteira onde eles se situam, o estar sob uma bandeira, mas depois sem nenhuma sujeição, acaba por ser nesse equilíbrio que se estrutura a obra do Joaquim Namorado. Não quer dizer que que alguns rótulos ou algumas etiquetas não sejam verdadeiros. Nós, por exemplo, quando toda a gente se lembra disto, e ainda hoje isto é dito e é correto, no ensino secundário e básico, por exemplo, quando se fala do Miguel Torga, o Miguel Torga é telúrico. Sofia, sempre as ilhas gregas e o Mediterrâneo. O Eugênio de Andrade é o poeta solar. Quer dizer, há uma série de como é que eu ia dizer, são clichês, são estereótipos. É verdade ou é mentira? É verdade. Há um fundo de verdade nisto. E, portanto, dizer que o Joaquim Namorado é um poeta militante, que tem uma causa política, que era sempre nisso que ele... É verdade. Mas reduzir a sua poesia a isso, isto é, não ver outros aspectos, outros sentidos, outras capacidades que ele tinha de manobrar a linguagem para criar ironia, para criar humor, é fugir é fazer-lhe um mau serviço, de alguma maneira, ao autor. Penso eu.
David Moura Ferreira, o poeta da mulher e do amor e do erotismo. Quer dizer, não é mentira, mas depois dizer, pronto, está aqui, parece aqueles alunos que estudam para os exames, do 11º, 12º ano, então, pronto, já sei, assim, este é o poeta solar, já sei, já soubeste, já sabes aquilo, respondeste certo, teste de cruzinha. A literatura não é isso, para mim. E, portanto, para mim foi muito interessante poder ler o livro, enfim, de outra maneira, porque lê-se de facto de outra maneira. É diferente do que ir buscar um poema aqui ou lá. É muito importante ter ficado a obra reunida. E nesse aspecto, eu julgo que o Joaquim Namorado, o principal serviço que devemos fazer à sua obra e à sua memória é precisamente ir lê-lo. É sempre o melhor que podemos fazer aos autores. É eles estarem disponíveis e poderem ser lidos. A partir daí, pronto, pois há pessoas que dizem, escrevem coisas, mais o que lhes apetecer, mas desde que as obras estejam disponíveis é o fundamental. E nesse aspecto eu julgo que o Museu do Neorrealismo está, a Associação Promotora do Museu, nesse sentido, porque o museu não é propriamente uma editora, enfim, é diferente, mas mesmo com o concurso de belíssimos editores como o José Cruz Santos, de facto, acaba por resultar em obras como esta. Em relação aos modelos, digamos assim, do Joaquim Namorado, a tese do José Carlos Seabra Pereira parece-me bastante, enfim, sensata, com alguma noção de que o Joaquim Namorado tinha uma vontade de intervenção muito grande e sobretudo, procurava que a poesia transmitisse alguma coisa do real que, de facto, para ele era importante. E, nesse aspecto, ele tentava não se desviar disso. Sendo que, na realidade, os autores que ele leu, aquilo que se costuma dizer, aquilo que nós bebemos em jovens, aquilo que temos como influências, etc., são autores que são da geração anterior, além dos clássicos, claro, que ele leu, obviamente, mas estou a falar dos autores que o precederam. E, nesse sentido, a tese do José Carlos Seabra Pereira tem de se aceitar, e é bastante, até nesse aspecto, acho dialética, acho que se compreenderia melhor alguma coisa do neorrealismo se fizéssemos mais essa dialética. O José Carlos Seabra Pereira não enjeita que, em Coimbra, nos tempos de Coimbra, de jovem, o Joaquim Namorado absorveu todo. Há cartas de Joaquim Namorado à mulher dele, à namorada, na altura, a mulher, imensas, centenas de cartas, e ele nas cartas fala muito nisso, a experiência poética que teve ao ler autores como o José Régio e outros. Ou seja, ele foi bebendo, digamos, a poesia portuguesa que se fazia na época, a poesia portuguesa e de outros países, certamente. Os livros que chegavam, sobretudo em francês, espanhol, as línguas na altura mais lidas. Eu falo pela geração do meu pai, que era médico e também estudou em Coimbra. E eles liam, essa geração lia francês, lia espanhol e tal. O inglês ainda era uma língua nessa altura relativamente menos cultural, era uma língua de negócios. Como diria o Fernando Pessoa, para as casas de negócios e marítimas e tal. Mas o inglês, ali era o francês e o espanhol. Mas ele tinha, ou seja, ele não foi um autor que nasceu do nada. E há de facto depois uma tentativa ao longo da obra dele de falar sobre aquilo que realmente ele considerava importante, que eram, para lá das causas políticas, a própria descrição da realidade, com ironia, com humor, às vezes até quase com um sentido, um certo profetismo, como diz o José Carlos Seabra Pereira, mas um profetismo, o que é que será o futuro, mas sempre muito virado para o futuro. Há todo esse desejo da parte do Joaquim Namorado, mas articulando-se com uma formação de base que ainda é uma formação bastante lírica, isto é, ele é essencialmente, aliás, um poeta. Nesse aspecto distingue-se de grande parte dos autores neorrealistas que alternavam poesia e prosa e que até escreveram sobretudo mais prosa. O caso do Redol, mas outros são mais prosadores. O Joaquim Namorado é essencialmente um poeta e às vezes vê-se por aqueles poemas muito breves, um poeta quase repentista. Tem uma ideia para uma boa imagem, para qualquer ideia que ele pretende dar, um paralelo com a realidade, qualquer coisa que lhe ocorre e pumba, e tem um poema relativamente breve, tem uns poemas bastante epigramáticos, às vezes muito críticos, muito até jocosos, bem-humorados. Já vou aqui ler 2 ou 3 desses mais adiante. E, portanto, é um autor com uma série de facetas que, evidentemente, mas sempre articulando estes 2 aspectos, sublinhados também pelo José Carlos Seabra Pereira, que é uma influência, digamos, a que ele chama, mas isto já é uma coisa, aí já é o Seabra Pereira a falar, já temos de ter mais reserva, que ele chama neorromântico também, romântico e neorromântico, porque ele insiste sempre bastante na ideia de um neorromantismo no início do século XX em alguns autores e depois desenvolve isso, mas isso para aqui agora acho que
não vale a pena desenvolver muito, mas o que é que ele quer dizer, o Seabra Pereira, quando fala em neorromântico? E aí já podemos, talvez, falar melhor. São autores, digamos, que têm uma inspiração quase vitalista, que acreditam no poder da palavra, que acreditam no poder das coisas. Ou seja, não são aqueles... Nesse aspecto, o Joaquim Namorados está mais do lado digamos assim, dessa perspectiva neorromântica, se quiserem, de dizer, eu escrevo, eu estou aqui, eu vivo no mundo, isto vale a pena, vamos tentar, muito mais do que numa perspectiva de autores finiseculares e, enfim, simbolistas, decadentistas. Aliás, o termo decadentista diz tudo, não é? Portanto, num sentido de, não vale a pena, isto é tudo um absurdo, isto não... O que é que estamos aqui a fazer? Portanto, que é uma atitude completamente diferente. E nesse sentido, a atitude de Joaquim Namorados é dizer que vale a pena, que estamos cá para alguma coisa, que o futuro vem aí, etc. É uma atitude, mas, atenção. E eu essa parte, infelizmente, queria citar agora, neste ano de 2020, em que estamos a viver tudo isto, porque é uma... Lá está, estão a ver as luzes e as sombras e ver os aspectos mais assim diferentes. Há um texto dele, quando publica Incomodidade, que depois será publicado só em 45, já no fim da guerra, mas diz o Joaquim Namorados isto: os poemas deste livro foram escritos nos anos decorridos de 1936 a 1943, os mais dramáticos dos tempos modernos, quando a muitos parecia vã e descabida a mais ligeira esperança. Ora bom, isto é muito importante. Eu queria sublinhar, e por regozo, quer dizer, porque no ano 2020 em que estamos, esta ideia de que ele, enfim, diz aqui os anos decorridos de 36 a 43, e toda a gente se lembra o que se passou historicamente, claro, muitos de nós eu não era nascido, mas entre 36 e 43, portanto, foi o Franco em Espanha, depois o Hitler a semear a destruição por toda a Europa, e, portanto, neste sentido, há uma consciência, houve uma consciência sempre de Joaquim Namorados dos tempos sombrios e das ameaças e de tudo o que era, digamos, como é que eu ia te explicar isto? Mas isto eu tenho que sublinhar porque, desculpem, eu sinto que para um autor ser lido, o autor também, há coisas que nesse autor ou autora têm de ser de alguma maneira transpostas para a nossa atualidade. Se não, é muito interessante, nós podemos, mas os grandes autores do século XVII, XVIII, por aí atrás, Camões, por exemplo, eu volto a reler imenso, o Camões é fabuloso, e é um homem do século XVI, mas é tão atual em algumas coisas que ele é, com as coisas que estamos a viver. Portanto, no caso do Joaquim Namorados, que ele estava a escrever a propósito de um livro que tinha escrito entre 36 e 43, que é o Incomodidade. De facto, parece que se adapta a épocas que infelizmente estamos a viver, isto é, que são tempos em que parecia que ele próprio, que era um homem que tentava sempre, na obra dele e na atitude, ter esperança no futuro, aqui mostra que, quando a muitos parecia vã e descabida, há mais ligeira esperança. Quando ele diz a muitos, significa que há alguma legitimidade também nessa atitude. Ou seja, há de facto, durante esse final dos anos 30 e início dos anos 40, uma perspectiva de que, pronto, isto está tudo perdido. São os nazis e os fascistas que vão tomar isto tudo e, portanto, não adianta, pelo menos na Europa, não é? Nesse aspecto, há uma, como é que eu ia dizer, uma espécie de carga que está para lá da tal confiança no futuro, da tal esperança, etc. Parece que há nos poemas de Joaquim Namorado, desde o início também, uma noção de uma certa fugacidade das coisas, de que isto agora é assim, mas daqui a um tempo pode ser de outra maneira. E isso talvez lhe venha do lado científico, ou seja, ele percebia que as coisas têm uma razão. E há versos dele muito conhecidos, aqueles poemas epigramáticos muito curtos, dizer que as coisas existem, que as palavras, depois há uma maneira de descrever, a questão é da descrição, já leio esse pequenino poema mais para o final. Mas ele tinha a ideia de que as coisas existem, as coisas não eram criadas pelas palavras. As palavras iam falar daquilo que existe, e as coisas existirão sempre independentemente das palavras. E isso é qualquer coisa que, num certo sentido, está nos antípodas daquela ideia muito modernista, de que as palavras é que condicionam tudo, e tudo é tudo feito através das palavras, etc, etc. Portanto, há aqui qualquer coisa, uma espécie de fé na realidade, se quiserem, que a mim me encanta, porque ao mesmo tempo
De certa maneira, eu diria que a nova geração agora precisa um pouco dessa fé, porque senão, não sei, estou um bocado. Mas que é uma realidade que ao mesmo tempo é palpável, mas a realidade agora é outra, a realidade é virtual, são dados, nós carregamos numa coisa e ficamos aqui rodeados por uma nuvem de dados que circulam, invisíveis por todo lado, e portanto, esta realidade a que pessoas como o Joaquim Namorado se agarram ou se procuravam agarrar, a mim causa-me sinceramente uma enorme nostalgia, porque eu também ainda sou do tempo dessa realidade, mas vejo, enfim, a minha filha e pessoas da gente que pairam numa nuvem que é uma realidade também, de dados, de comentários, disto, daquilo, mas que circulam numa outra dimensão. E nesse aspecto marca muito a leitura de uma poesia como esta, que é muito ligada a uma realidade concreta das coisas. E não me vou estender muito mais nestas introduções, porque depois queria ler alguns poemas e comentar. É sempre melhor, julgo eu, comentar a partir de alguns poemas, do que estar aqui a falar, pressupondo que as pessoas imaginam ou não os poemas. Mas a partir de qualquer coisa que é dito num poema já se conversa melhor, penso eu. E como os poemas não são muito grandes, vocês perdoarem, e não há nenhum, eu pensei que poderia haver uma leitura de poemas também, ou assim, mas não havendo também, pronto, eu não estou com a voz muito má, mesmo assim, não. Eu normalmente costumo apanhar uma ou duas gripes ou constipações por temporada, assim, no outono, no inverno e tal, mas este ano, ao que tudo indica, desculpem o parênteses, mas isto é um aviso para também, acho que é bom também, em certos momentos, acalmar um pouco as pessoas. A Austrália está agora a começar na primavera, porque é ao contrário, não é? Hemisfério Sul, já passou o inverno e, como eles tomaram medidas, distanciaram-se, estavam a lavar as mãos, puseram as máscaras, etc., houve uma queda de 80% a 90% da gripe sazonal na Austrália. Houve pouquíssima gripe e constipações, as pessoas não se constiparam, porque o que normalmente propaga os vírus é as pessoas não terem cuidado, e ninguém tinha, eu também não tinha, ninguém apanhava sempre constipações. Este ano não vai haver muitas constipações nem muitas gripes, ao que parece, porque as pessoas estão-se a resguardar em geral. Portanto, doenças contagiosas vai haver menos, contagiosas respiratórias. Bom, e as águas e aquelas outras doenças contagiosas, graças a Deus, já não temos, já há muitas décadas. Aquelas coisas de cólera e não sei o quê. Ora bom, desculpem o parênteses. Mas, em relação a este poeta, portanto, traços fundamentais, só mesmo mais uns minutos antes de passarmos a leitura e comentário de meia dúzia de poemas que eu queria fazer convosco, já vos dá pelo menos uma ideia. Traços fundamentais. Um lirismo, ainda a que o José Carlos Seabra, prende naquela terminologia dele, chama neorromântico, que é um lirismo que o José Carlos Seabra Pereira chama neorromântico, que é a base ainda de onde ele provém. E ele, quando quer, por exemplo, falar do amor, quando quer falar da natureza, quando quer falar de realidades que são, apesar de tudo, que o reconciliam com a vida, com o mundo, ele é um poeta essencialmente que ainda tem essa base lírica, digamos. Depois, aquilo que o José Carlos Pereira chama um profetismo, digamos, sim, aquilo que eu chamei uma esperança, uma confiança no futuro, uma tentativa de olhar para o futuro com olhos de, digamos assim, radiosos, pronto. Embora com a consciência de muitas sombras e este excerto que eu li aqui, que é elucidativo. Depois, um humor, que é muito importante no Joaquim Namorado. Ele muitas vezes, sobretudo em poemas muito breves, mas não só, procura dar-nos uma perspectiva relativamente mais ligeira das coisas, isto é, o humor contribui, muitas vezes é feito a partir de realidades que nós sabemos que nem são propriamente agradáveis, mas acaba por torná-las mais, o leitor acaba por se aperceber delas de outra maneira, através do humor e através da ironia. É um poeta com traços de ironia relativamente presentes ao longo da obra. E assim, digamos assim, como comentário inicial, como introdução, eu penso que, e digamos esse vitalismo, se quiserem, porque isto é um termo que nem sempre se percebe muito bem o que quer dizer, mas é importante. Só mesmo para antes da leitura dos poemas, este fragmento do Joaquim Namorado também, para corroborar aquilo que vos disse há pouco, poderia parecer um pouco coisa minha, mas é mesmo, eu julgo que ele tinha essa noção também. Apesar de toda essa militância, ele diz aqui coisas como a ideia de que alguém não pode ficar, digamos, preso a uma corrente, aquilo que é
uma leitura simplista das coisas. E então diz ele, um homem não pode ser fixado, isto é de Joaquim Nabrado, nos limites do sistema isolado das suas opções, pois só ganha rigorosa dimensão considerado no jogo complexo das tensões existentes no seu tempo, no contraponto que se faça entre o que aceita e o que recusa, o que adopta, e o que combate, e também no modo como o faz. Isto é uma citação. Ou seja, há toda uma... O que é que ele nos diz aqui, de certa maneira? Reparem, não pode ser fixado nos limites do sistema isolado das suas opções. Portanto, de certa maneira, ele não é, a poesia dele está para lá, não é explicável só, pronto, era a luta política, então ele escrevia um poema. Isto é simplista, isto não é isto que é ler e perceber a poesia do Joaquim Nabrado, no fundo. E depois fala precisamente isso, das tensões existentes no seu tempo, do contraponto que se faça, etc, etc. E essas tensões existentes no seu tempo, no fundo, refletem essas polémicas, onde eu não vou entrar, porque isso é tudo interessante para quem seja historiador desse período especificamente, mas agora para esta sessão não tem interesse. São aquelas polémicas que houve entre os presencistas, os neorrealistas, mas nesse sentido, digamos, adotar esta ou aquela posição poderia ser interessante desse ponto de vista polémico, mas depois o que vai ficar são sempre as obras dos autores. São os poemas, ou os contos, ou os romances, whatever, o que for. Mas são as obras dos autores. Não são... Essas polémicas interessam a quem as estuda, propriamente, e aos historiadores da literatura. Mas para os leitores e para quem gosta, neste caso, de poesia, o que conta são os poemas. E assim sendo, só mesmo para para vos dar... queria ler um poema que vos dá já uma ideia dessa contradição interior, digamos. Ele queria lutar, mas ele sente que dentro... parece que é mesmo, por acaso, foi bem... porque eu tenho aqui vários e podia não me ter calhado este, mas isto foi mesmo para o que eu acabei de dizer e para a citação que fiz. É exatamente isto. Que é olhar-se a si mesmo como um campo de batalha, como qualquer coisa, que lá dentro há também essas tensões, dentro do próprio eu, digamos. O eu é um campo. E é um poema, um pequeno poema, que é assim: eu mesmo sou o campo de batalha, frente a frente, os dois irmãos inimigos. O que me prende ao que ontem fui, outro o que será amanhã. Minha alma está cavada de trincheiras, sempre o mesmo combate, desde o início. Eu gosto muito deste poema, porque este poema resume de alguma maneira, sendo um poema curto, não é poeticamente, não é assim uma coisa, meu Deus, mas tem esta ideia fundamental que é fundamental, que é importante, que ocorre muitas vezes, que é essa ideia que é um topos antigo, até agora em canções que se vê, de bandas, e não sei o que, aquela ideia da guerra civil cá dentro, eu sou uma guerra civil, isto é pasto para muita coisa. Mas no caso do Joaquim Nabrado é importante, porque nós percebemos que ele tinha esses dois impulsos. Ele tinha um impulso que de facto sentia de facto talvez para o amanhã, e aqui depois é desenvolvido. Eu não vou fazer aqui um comentário muito grande a isto, mas pode até ser um tema, como é uma coisa que qualquer pessoa um dia na vida pode sentir, se quiserem depois naquele tempo final que temos para o público, para as pessoas, poderia falar-se nisso. Acaba por ser uma coisa que se calhar é um tema engraçado, giro para debatermos, que é realmente isso, as duas o sermos um campo de batalha dentro de nós, termos dentro de nós duas forças que de certa maneira ou de vez em quando se opõem, não é que estejam sempre a opor-se, mas que de vez em quando dão sinais de conflito, de oposição. E aqui, de facto, o que me prende ao que ontem fui, outro o que será amanhã. Ele, desse ponto de vista, reparem, e aí é um poeta vitalista, é um poeta que está ao arrepio daquela nossa tradição, que é muito mais próxima dos tais decadentes do absurdo, que não vale a pena, da melancolia, o Joaquim Nabrado está do outro lado, mas mesmo assim nós temos, e há vários poemas em que se nota essa tensão, o que ontem fui também tem o seu peso. Ele acreditava nesse amanhã, mas percebemos que havia uma luta lá dentro e que haveria certamente momentos em que não acreditava, como naqueles que escreveu, como quando se referiu àqueles anos a dizer que as pessoas já não tinham esperança. E portanto há momentos em que às vezes perdemos a esperança, e estes momentos agora do século XXI, 2020 e tal, esta década não augura assim mesmo politicamente, não é? O que estamos a assistir são situações que de facto muitas vezes levam as pessoas a sussurrar, e provavelmente no caso de Joaquim Nabrado haveria esse conflito e esse combate, e poemas como este mostram-no muito bem.
E outros em que fala de monotonia da vida, em que fala ainda numa linha quase pós-presencista. Os neorrealistas têm muitos poemas, este, por exemplo, poema Voto: haja um abismo que me devore, um mar que me traga, um tufão que me dobra, uma aventura que me arraste, que a minha vida não seja uma chama ardendo um só momento. Eu vou-me afastar mais desta. Tudo menos o correr destes dias que se escoam iguais, inúteis, calmos, insignificantes, minuto a minuto, como areia correndo entre os dedos, brinquedo cansado e gasto, aborrecido, que se abandona. Anda na minha vida este sabor de charco apodrecendo ao sol. E o poema acaba assim. Portanto, há poemas, são alguns de uma fase mais inicial, mas outros nem tanto, outros são de outras fases também, em que de vez em quando o Joaquim Namorado tem de facto, e isto tem de se compreender, tal como aliás os presencistas e os neorrealistas aí não, tem de se compreender à luz do que Portugal era naquela época. Portugal, nestes anos de chumbo e nos anos mais cinzentos do salazarismo, era um bocado isto. As pessoas iam ali ao café, tinham os seus funcionários, não sei o quê. A vida era muito nos centros urbanos, e o resto, pronto, eram pessoas nos camponeses que trabalhavam de sol a sol. Já nem me refiro a isso, refiro a pessoas com, enfim, alguma cultura, formação, como o Joaquim Namorado. Mas a vida não era propriamente muito exaltante, e portanto, por vezes os poemas também refletem isso, e ele, como realista, tem que refletir a vida, seja ela qual for. Portanto, há também no Joaquim Namorado, penso eu, nos neorrealistas em geral, mas em particular no Joaquim Namorado, uma tensão permanente entre a vontade de acreditar nesse futuro, de cantar qualquer coisa que eles sentiam que podia vir aí, mas vinha longe, não é? 25 de Abril ainda faltava muito tempo, e ao mesmo tempo uma realidade que era bassa, que era monótona, que era entediante, que era não era propriamente exaltante, sei lá. E portanto, essa realidade também vem ao de cima nos poemas que ele escreve. Sendo que, no caso dele, apesar de tudo, ao contrário de outros, tantos outros, como o Chufel, o próprio Mário Dionísio, em que, no caso do Namorado, pelo contrário, sente-se mais, apesar de tudo, o impulso para o futuro, uma vontade de acreditar. É um poeta mais positivo nesse sentido. Não quer dizer positivista, que depois já tem outros sentidos. Nesse aspecto, é um poeta que nos dá o retrato de um Portugal dessa época, às vezes muito, muito engraçado, muito interessante, com pequeninos, como digo, poemas, às vezes dos que eu gosto mais são aqueles mais pequeninos, epigramáticos. Este poema, que já é de uma fase ulterior, 5 versos, simplesmente, é um poema brevíssimo, um poemeto, como às vezes se dizia, chama-se Turismo. E curiosamente, tendo sido um poema escrito há 60 ou 70, 80 anos, é um poema com muita atualidade se nós pensarmos agora nas selfies e nas pessoas que vão tirar fotografias a todo o lado, por onde vão e põem, etc. É muito parecido. O poema é só este. E isto define, aliás, toda uma época. Turismo. A paisagem é bela, cumpre o seu dever. E os turistas, mandando-a em bilhetes postais à família, cumprem o seu. O poema é isto. Ou seja, o poema é fantástico porque é um poema que mostra também e todos os mais velhos, e há pessoas que iam para fora e assim. Eu por acaso nunca tive muito essas coleções, mas sim, ainda tenho alguns. Havia postais da geração dos meus pais e avós, postais, as pessoas mandavam postais ilustrados quando iam para umas termas, para umas férias, para qualquer coisa. O postal é ilustrado, e esse postal era qualquer coisa que dizia: eu estou aqui, eu fui, eu cumpri o meu dever. A paisagem cumpre o seu dever de ser bonita. E os turistas têm de a mandar em bilhetes postais à família também para cumprir o seu dever, senão parece que eles não tinham estado lá. Eles tinham de mostrar que estavam lá. É muito parecido com o efeito agora dos telemóveis, que toda a gente diz: eu estive aqui, pronto, eu vou pôr isto, portanto, para mostrar que estive aqui. Esta análise da realidade, que não é preciso uma análise muito pormenorizada, não, às vezes são captações destas, este poema é um bom exemplo daquilo que eu dizia há bocado. O Joaquim Namorado funciona muito assim, por isso é um poeta de certa maneira um pouco repentista, digamos. Tem uma ideia, tem que tomar nota, daqueles escritores têm que tomar nota na altura da ideia, depois passa-lhe a ideia. E escrever. Imagino que fosse um pouco isso. E nesse aspecto, este poema é daqueles em que mais se nota esse aspecto. Eu tinha aqui muito mais coisas para vos dizer. Sim.
Este poema é muito interessante e tem muito, é um poema que tem, digamos, cuja leitura ficou ainda ali, não é uma leitura muito direta ou de primeiro grau, tem várias leituras. Então é assim, chama-se Testamento para a Vida. Deixo aos meus antepassados a sua glória, para que não digam que só por usá-la sou ilustre. Deixo a Deus o cuidado da minha alma, que não vou sujeitar o meu corpo ao seu desleixo. Deixo a quem me odeie o fel do ódio que me tenha, pois coisas de inimigos não me servem. Deixo para depois tudo quanto hoje me não convenha. Este remate eu acho delicioso, porque depois de um poema com alguma carga, ou seja, com uma certa ênfase, digamos, ou que poderia ser visto assim, no final é absolutamente... É o lado dele, se calhar, científico, realista das coisas. As coisas são como são. Deixa para depois aquilo que hoje... Isto. Mas, ao mesmo tempo, também é mais do que isto. Calma. Ou seja, este depois significa que o testamento não é para já. Isto é uma... Calma. Portanto, este poema tem mesmo muitas leituras. Há poemas de Joaquim Namorado que são mais simples, mais diretos, e como é óbvio, aqueles que eu prefiro são os outros, não são tão simples nem tão diretos. E este é um exemplo de que, às vezes, ler um poeta só por aquilo que são as suas, digamos, bandeiras mais desfraldadas, assim, mais à vista de todos, é escaparmos a uma dimensão que esses poetas têm, como eu vos disse há pouco, falando daqueles estereótipos ou clichês que se diz sobre alguns poetas, que se dizem e que são verdadeiros. Mas tem mais do que isso, não é? Sofia não é só as Ilhas Gregas, nem o Eugênio de Andrade, o poeta solar, o corpo estendido nas colunas, não. O Eugênio de Andrade tem muito mais do que isso. Portanto, neste sentido, o Joaquim Namorado, nós associámos-lo e é perfeitamente legítimo a essa luta política, a toda essa militância, mas o Joaquim Namorado vale mesmo a pena ler outros poemas, ler os poemas todos do Joaquim Namorado, porque são mais variados, interessantes e com segundos sentidos do que nós podemos imaginar à primeira vista. É isso que eu vos quero hoje sublinhar, porque eu acho que é isso que faz com que nós vamos ler um autor. Se nós já sabemos à partida, ele vai defender isto ou aquilo e tal, se nos vai apenas confirmar o que nós já sabíamos, não, acho que com o tempo que temos e a idade que alguns já temos, eu tento não perder tempo com isso. Normalmente gosto de ler coisas que ainda me vão... olha, este poema, por exemplo, é um poema com um tom e com os tais sentidos aqui e com esta ironia, deixo a Deus o cuidado da minha alma, um homem que não era provavelmente religioso, mas diz isto, e depois, não vou sujeitar o meu corpo ao seu desleixo. Há de facto um sentido de, ao mesmo tempo, de abrir portas para outras interpretações. Acho que é fundamental sempre nos poetas. E aqui mais um poema que eu gosto imenso. Eu acho que é dos melhores poemas do Joaquim Namorado dentro da poesia dele, não é? Dentro do estilo dele. Acho que é dos poemas onde mais... É um poema chamado Sonambulismo, onde, mais uma vez, eu parece que fui sempre identificando os poemas onde se sentia essa tensão, que não eram poemas completamente resolvidos, digamos assim. E este poema não é muito grande, tem uma página... chama-se Sonambulismo. Reparem na tensão que há aqui entre uma coisa e outra. Tombam os dias inúteis. Amanhece, é tarde, anoitece. Mas a nós que nos importa ser manhã, meio-dia ou noite. Sonâmbula, a vida decorre nas ruas, a paz larvar dos grandes cemitérios. Dentro de nós, cada um apodrece. Enchem-se de títulos vibrantes os jornais, mas tudo é tão longe. Passam homens por homens e não se conhecem. Boa tarde, bom dia. Cada um fechado nas suas fronteiras, gestos vazios, a vida sem sentido, sonambulismo. Acorda, ainda que seja só para o sobressalto, que as ilusões do sonho se desfaçam e as esperanças morram todas nessa hora. Acorda! Ainda que o caminho a percorrer te espante e o peso da obra a realizar te esmague. Ainda que acordar seja morrer depois aos poucos, em cada momento, dolorosamente. Este poema do seu pai, acho fabuloso. É um belíssimo poema. Ou seja,
o que é que ele queria dizer? Ele queria dizer muita coisa, obviamente, e não... O que é que eu leio aqui? Esta é que é a pergunta. Ele queria dizer-nos. Mas há qualquer coisa que é necessário, mas isto é muito atenção do Joaquim Namorado. É necessário estarmos despertos, irmos à luta, acordarmos. Ele acreditava que era preciso isso. Mas depois, como num sonâmbulo, como alguém que dorme, mistura os sonhos com a realidade e de repente acorda, ainda que acordar seja morrer depois aos poucos, em cada momento. Ou seja, ainda que acordar seja só por um momento. Esta estrofe em que ele diz isso, não é? Que ainda que as ilusões do sonho se desfaçam e as esperanças morram todas nessa hora. Isto aqui, mas mesmo assim foi alguém que acordou, alguém que lutou. Nesse sentido há uma necessidade da luta, sim. E nesse sentido, voltando à coisa do romantismo e de José Carlos Seabra Pereira, ele tem alguma razão quando fala no tal romantismo no sentido dos... como é que eu ia dizer, de ser um mártir, quase, ainda que se desfaçam nessa hora, no sentido de vai à luta e pronto, e a seguir vais ser despassado por uma bala, mas morreste pela tua causa. É quase isso. E nesse sentido, sim, há uma perspectiva romântica nisso, das revoluções românticas e assim. Eu, se não estou em erro, Joaquim Namorado era neto ou bisneto de um deputado às Constituintes, não sei, tenho que falar, ver isso. Eu não sei. Mas acho que sim. Mas, ou seja, de 1820. Portanto, há a ideia ou seja, de uma relação com uma necessidade de despertar para qualquer coisa. Se esse caminho for o correto, o justo, mesmo que seja só por um momento, mesmo que seja paciência, ou mesmo que seja em sonhos, é um sonambulismo, mas temos de acordar de alguma maneira, há ali um despertar para a realidade, mas que é difícil e que muitas vezes não é realidade, acaba por ser um sonambulismo. O poema chama-se Sonambulismo, acho dos melhores poemas, e não é dos iniciais, é do cerne da obra dele, digamos assim. Só mais duas outras coisas, que não quero ser muito maçador, mas eu cheguei a pensar, estar assim a escrever um texto com isto e depois ler as coisas, mas acho que não cada vez gosto mais de falar e não estar a ler, embora evidentemente tendo aqui uns tópicos e os poemas, porque os poemas são tão interessantes e acabam por dar uma ideia. Espero que com isto adquiram um livro, que o livro não é, que este livro tem muita coisa para ler, que este vamos deixar, porque também já estamos, há aqui um outro que eu também assinalei e que me parece. Sim, este poema também eu acho que foge um bocadinho ao... Lá está, porque vai buscar uma figura que é uma figura do conhecidíssima de todos, como sabem, do Camões, do Velho do Restelo. Ele fala do Velho do Restelo. 1, 2, 3, 4, 6 versos. E também não é assim aquela coisa, condenar, dizer que ele tem razão, que não tem, mas ficamos a pensar nisto, ficamos assim, o que é isto? Mas sempre a questão da luta que se trata, do combate. Velho do Restelo, a tua voz era a voz do povo, era a voz da terra, não nas praias distantes, aqui, onde cada um vive e morre, é a nossa guerra. Isto, não sei, interpretem como quiserem, sendo que ele escreve poemas sobre a nau da Índia, sobre uma série, mas esta questão de a luta ser muito concreta, ser aqui, não irmos em busca de Índias que sabemos se existem, se não, também há esta noção no Joaquim Namorado, não é? É qualquer coisa que... Depois, bem, há aqui poemas. Este ciclo sobre a morte dos Távoras é absolutamente fantástico. Tem aqui um poema de adeus de Luísa Leonor de Távora. Não vou ler isto, não vou ler todo. Só vos quero dizer que é uma despedida amorosa lancinante. Mais um conselho para adquirirem o livro. Eu não tenho qualquer interesse no livro, no sentido, não vou ganhar nada com isso, mas sinto que, porque aquelas pessoas que estão a pensar, será que vale a pena? Também tem poemas de outro, digamos, poemas de amor, poemas completamente diferentes. Não pensem que são poemas só de militância política, são muitos poemas muito diferentes. Este ciclo sobre a morte dos Távoras, que se chama Adeus de Luísa, o ciclo tem outro nome, chama-se Suplício, Paixão e Morte dos Távoras, assim é que é, e há aqui um poema de despedida amorosa absolutamente pungente do Joaquim Namorado. E de facto não vou ler todo, só mesmo as 3 estrofes finais. É um poema que tem quase 2 páginas. Nos muros deste segredo se quebra a minha saudade, o afã com que te busco, meu amor desesperado.
em mim te encontro afinal, em tudo aquilo que sou, na raiz do que me deste e deste amor que eu te dou. Adeus, só um adeus sem um beijo, nos teus olhos as minhas lágrimas vejo, adeus. O que fica ambíguo, porque pode ser ver o adeus nas lágrimas ou o adeus isolado do segundo verso. Ainda por cima é mesmo só as lágrimas e os olhos, porque já não se beijam, não é? Parecido com agora com 2020. Não se podem beijar. Portanto, ele tem mais essa relação com a nossa realidade. Há outro poema que este eu acho que devia ser citado. É diferente, evidentemente, é outra questão, porque é o papel, são jornais, são as rotativas que faziam jornais, aquelas máquinas que faziam jornais, mas é um poema de um ciclo, aliás, muito interessante, com poemas bastante, alguns deles muito jocosos, irónicos, não vou ler aqui todos, que se chama Correspondência da Província, de uma fase já mais adiantada da obra dele. Este poema poderia ser perfeitamente adaptável à época atual. Já vão ver porquê. Eu acho que nem vale a pena dizer antes. A máquina de fazer notas falsas. O que é engraçado é a parte final. Nós parece que estamos agora. A máquina de fazer notas falsas. A máquina de fazer notas falsas era uma máquina tão falsa que nem notas falsas fazia. Mas trabalhava perfeito. Dentre 2 rolos saíam, em vez de notas de 1000, folhas de velhos jornais com notícias falsas. Acaba assim o poema. Este poema é um poema escrito nos anos, sei lá, 50, 60, e está a falar de notícias falsas, que é qualquer coisa que agora a diferença é que não é preciso uma máquina nem é preciso papel, que é um papel, uma coisa. Eu adoro papel, é bonito, ainda sou muito do papel, mas o papel é assim uma coisa que vai ser residual no futuro, provavelmente, não sei. Mas aqui fala-nos de notícias falsas, sim. Foi sempre é uma questão que não é só de agora, sempre houve, sempre aconteceu. Depois, há poemas, este ciclo é todo ele fantástico. Reparem noutros poemas, muito breves, é o que eu digo, às vezes ele tem poemas mais longos, excelentes, mas eu prefiro normalmente até estes muito breves. O Cão Fiel, é terrível. Este é terrível. Mas este tem que se mostrar ao Pan, que o Pan também ia adorar. Cão Fiel. Era um cão fiel. Foi a dar o rabo atrás do dono, até à oliveira em que aquele o enforcou com um arame. Só isto. O Joaquim de Moraes tem muito isto. Às vezes vai começar uma coisa, depois vem assim um corte abrupto, qualquer coisa que nos mostra a realidade crua como ela é. É uma coisa terrível. É isto. Um pouco mais adiante, e já vou terminar e dar-vos a palavra. Gostava também que dissesse qualquer coisa, não é? Sim, isto também é terrível. Isto é terrível para ver a miséria, as pessoas, a miséria e aquela ideia de que o que conta é só mesmo e isto não se pode. Eu nem vou comentar, prefiro não comentar. A vaca sagrada. Vender a vaca, não. Estourar a família, enforcar o cão. Um filho faz-se e uma vaca, não. Isto é terrível. Isto é terrível. Depois, também dentro desta coisa, aspecto social, isto é fantástico. É uma realidade que já era do tempo dele, já era antes, já toda a gente no século XIX brincava com isto e continua a acontecer. Portanto, que é o casamento entre, é um poema chamado Paisagem. Primeiro tem, de facto, uma paisagem e depois a seguir a realidade. Ele normalmente neste ciclo, esqueci-me de dizer isto, tem uns poemas na parte superior da página, em itálico, que remetem para realidades que são normalmente realidades da natureza, qualquer coisa que está, digamos assim, mais da natureza e quase, por vezes, o plano do sonho até. Mas depois, nos poemas que aparecem em redondo, aqui, são poemas muito realistas e muito ácidos, às vezes. Este é o típico casamento entre duas famílias, digamos, em que a menina é de boas famílias, mas é pobre, e o rapaz pronto, como verão. Auspicioso enlace. Os pais da menina são gente fina. Os pais do moço, negociantes por grosso. Portanto, esta ideia, mas com dinheiro, portanto, que há sempre, de um lado vem dinheiro, do outro lado, isto e assim sucessivamente. Agora não vos vou amassar aqui, porque senão também o livro tem ainda de descobrir alguma coisa para casa, quando de facto
Agora encontrei o tal poema que de facto denota, estou mesmo a terminar, mas 5 minutos e termino. O tal poema em que de certa maneira muitos leitores quiseram ver e sim, uma posição em relação àquilo que o humano tem, que são as palavras, mas a realidade é pré-existente ao humano. O Joaquim Namorado era um homem de ciência, portanto a realidade existia. Nós estamos cá, mas nós usamos as palavras são o resultado do aparelho fonador que nós temos aqui na laringe, aquelas cordinhas vocais e tal, mas se nós não existíssemos no planeta, não é? As palavras são nossas nesse sentido. E portanto, este poema chama-se O que é, era. E nesse aspecto é o realismo mais realista, se quiserem. Desculpem o pleonasmo, a tautologia, mas aqui é mesmo de propósito. O que é, era. Aliás, o título é também assim. Quando Cristóvão Colombo descobriu a América estava lá. O sangue já circulava antes de Harvey descrever a sua circulação. A gente respirava, sem saber que respirar é uma oxidação. Tudo existe. O que se inventa é a descrição. E estes 2 versos, este dístico final, ficou um pouco quase como emblema, de certo modo, do realismo. E aqui nem é uma questão de ser o neorrealismo ou de ser um realismo político. Aqui é a ideia do realismo. Há um real e nós o que temos são palavras para lidar com esse real. Mas o real está lá sempre, não depende das nossas palavras. Nesse sentido, é o que isto quer dizer. E é uma posição realista muito, muito vincada. E, finalmente, só mesmo para terminar, e com isto acho que estamos na hora de passar a palavra a mais alguém, porque eu também não vos quero passar, são 5 e 12 minutos, portanto, eu devo ter começado às 4h20, 4h30, estamos quase com 40 a 50 minutos, está perfeitamente. Há aqui alguns poemas ainda, mas este poema, sobretudo, que eu quero ler, da parte final já, é um poema que aparece aqui mais no final do livro, e que de facto nos deixa ainda com uma espécie de, como é que eu ia dizer, a vida passou-nos ao lado, ou a vida passa ao lado daquilo que é mais importante, que é a tal dimensão do sonho, e a que ele chama o pássaro azul. Há várias, isto é um topos também de outros escritores e de outras literaturas, a ideia do pássaro azul, Bluebird, é qualquer coisa que é relativamente conhecido. Mas neste aspecto eu julgo que é um dos poemas mais, que de certa maneira nos dá, para mim pelo menos como final de leitura, acho que é o mais aconselhável, porque é um poema que nos deixa a ideia de que mesmo assim valeu a pena viver, a vida é importante, a vida está cá, nós estamos vivos, mas há uma dimensão da qual de certo modo nós passamos sempre um pouco ao lado, ou nos fica por viver, qualquer coisa assim. E o poema chama-se só O Pássaro Azul, e com ele termino. Em que céu voará o pássaro azul, bordado a matiz num pano antigo? Entre flores que não murcham, abre-se a sua asa sobre o tempo, nos dias sem sombra de primaveras que não mudam. O que passou foi a vida, fio de água correndo no chão dos dias, com um pássaro azul dentro. Isto. Belíssimo poema, obrigado a todos. E agora passaria a palavra à Teresa Namorado, filha do nosso poeta. Eu não tenho a dom da palavra como eu tinha, não sei falar muito, não tenho uma ideia do meu pai um bocado diferente de vós, porque ele nunca nos deixou muito entrar, eu comecei muito a entrar nesta fase dele de escrever e de ler. Nós éramos mais, as filhas tinham que estudar, tinham que ter boas notas, tinham que fazer as coisas, e eu conheci mais o meu pai, por exemplo, conheci muito mais o meu pai como uma coisa de se sabe, que era um grande filatelista, tinha um monte de selos. Passávamos a vida a arranjar caixinhas de fósforos para o meu pai para os selos, muito mais do que ler os versos dele, que ele não nos punha à disposição, e eu conheci muito mais o meu pai a partir da altura que começaram as comemorações dos 100 anos, porque eu encontrei uma mala com 500 cartas de amor entre ele e a minha mãe, em que uma era da minha mãe
e as 499 eram dele. Isso é fantástico. A minha mãe, como sempre, rasgava tudo. E ele, são cartas fabulosas, não tem nada a ver com este tipo de poemas. São umas cartas que mexeram muito comigo. Custou-me muito, foi um ano muito difícil para mim. Às vezes dizia ao Dr. Pita, vamos parar, eu não aguento mais, porque eram cartas em que eu os conheci melhor, talvez. Conheci outra faceta deles e me senti mais junta a eles, mais parecida. Por exemplo, no humorismo dele eu sou muito, tenho muito esse lado. Sou levo tudo assim um bocado coisa. Às vezes eu respondi irrespondona e refilona e a minha mãe dizia, e ele dizia à minha mãe, mas porquê que ela é assim? Porque ela é igual a ti, Joaquim, ela é igual a ti. Portanto, quer dizer, a ideia que eu tenho do meu pai não é bem a ideia dos leitores dos poemas, não é? Uma ideia de um pai, primeiro, muito exigente, e depois de um pai que eu conheci já muito mais tarde, completamente diferente. E é só o que eu tenho a dizer. E além de tudo, para mim, era o meu pai. Bom, agora passamos a palavra à assistência. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Já está ali uma intervenção. Por razões muito pessoais, boa tarde. Por razões muito pessoais, sempre tive muito interesse em conhecer algo biográfico do Joaquim e do Egídio Namorado que não está escrito. Isto é, por exemplo, porque é matemática? Como filha, alguma vez se apercebeu porque é que o seu pai quis tirar um curso de matemática e o seu tio física? Não. Porquê? O que é que conversavam sobre isso? Nunca conversou comigo sobre Outro isso. assunto, como filha, uma pessoa como o Joaquim Namorado, o que é que ele pensava do que era moderno? Não, O que era uma mini saia para ele? Isso era um bocadinho proibido. Mas é esse tipo de biografia Sim. do Joaquim e do Namorado que me interessava, porque a outra biografia eu vou lendo, não é? Mas, por exemplo, fiquei encantado agora em que tenha descoberto essas cartas de amor todas do Joaquim. E oxalá um dia nós possamos espreitar. Tenho a impressão que sim, que o Dr. Pita que vai tratar disso. Para já primeiro acho que vão sair umas cartas entre ele e o Mário Dionísio. Sim. Mas depois as cartas de amor também teriam. Mas as cartas de amor também acho que sim que vão ser realmente publicadas. Como filha e filha naquela época, não é? Sim. Interessava-me saber como é que uma pessoa, vivendo em Coimbra, uma pessoa como o Joaquim Namorado, achava que era moderno, não era moderno. Não é modernismo, é porque era moderno. O que é que ele achava da música? Ele conhecia os Beatles, por exemplo. Ele reconhecia alguma coisa nos Beatles. Conhecia. Eu não estou já a forçar muito, conhecia pouco. O que é que ele comentava? Ele conhecia mais. O que é que ele achava das suas festas, dos seus amigos, da música? Não tinha festas, não tinha amigos. Pronto. Muitos. As suas. Porque o meu pai era bastante rígido, como pai, e tinha um estigma muito grande, que era o medo da vida. E que nós fôssemos usadas para entrar, para a vida entrar no meio dele. E depois, como deve saber, ele tiraram-lhe o diploma mal ele se formou, portanto ele vivia de dar explicações, dava explicações em casa. Ele foi impedido de exercer a Sim, ele e a minha mãe. A minha mãe também era professora primária e formada em filosofia, tinha um colégio, fecharam um colégio. Pois, isso e coisa. E portanto, eu não assistia mais nada, não é? Assistia a ele a dar explicações, que dava explicações aos meninos já da faculdade e não do liceu, e mais, não sei muito bem. Só uma pequena nota sobre o realismo dos cientistas, que eu achei muito interessante aqui na exposição e que o Tito Amaral referiu, que é uma coisa também da época dos anos 40,
uma das pessoas que seguramente o seu pai e o seu tio mais admiravam era um físico inglês chamado Dirac. E o Dirac, entre outras coisas, no entanto, é o introdutor da relatividade dentro da mecânica quântica. Isto é uma descrição muito abstrata e matemática da realidade. Mas conta-se uma coisa muito curiosa, é que o Dirac, na primeira aula de física teórica aos seus alunos, a primeira coisa que dizia aos alunos era: em primeiro lugar, quando se passa esta porta, a realidade existe. Portanto, ele não ia discutir se a realidade existia ou não existia. E isso liga-se muito com o poema. O resto são descrições. Não é? Sim. Eu queria deixar esta nota. Essa noção de que as coisas existem Pronto. independentemente de nós, Portanto, independentemente do olhar humano, as coisas existem. Ele era o professor de física que dizia: meninos, quando se parte essa porta, a realidade existe. Ele não estava interessado em discutir se a realidade existiria ou não. Pois, e o que é que está na nossa cabeça? É muito interessante, eu acho interessantíssimo discutir o que se passa nas nossas cabeças. A minha vida é isso. Agora, Era isso que eu também queria saber se eu transmitia aos filhos. A nós as duas. sim, como pessoa da ciência, como cientista, como... Não tanto. À minha irmã sim, a mim não. Porque eu era um bocado rebelde e queria saber sempre mais do que aquilo que ele me estava a dizer. E ele dizia: pronto, acabou. Acabou aqui. Acabou aqui. Pronto. A sua irmã, qual é a formação da sua irmã? Minha irmã é formada em medicina. Em medicina, é médica. É médica. Mas andou no. Mas o seu avô não era médico, não tinha um avô médico? Não, tinha um avô farmacêutico. Farmacêutico, exato, era isso. Estava ligado a... A minha irmã ainda foi colega ali do António Redol, andou no técnico, mas depois foi para a medicina, mas nunca exerceu. É radiologista, mas nunca exerceu. Ela hoje nem veio porque ela está com problemas respiratórios graves, já há mais de um ano, que usa Botija todos os dias, não é? Mas não, ela ensinava, mas eu depois, a certa altura, deram as notas, e era um sofrimento tal que eu disse: a mim não me faz isto. Eu era um bocadinho... a mim não me faz isto, eu vou estudar para passar, e a partir daí, o resto, vamos ver. E foi sempre assim. Nunca mais, porque ele era muito, em relação a nós, era um bocadinho reis. Sabe qual era a alcunha do seu pai quando fazia uma comparação com os Sete Anões? Da Branca de Neve e os Sete Anões, que era um filme da altura. O seu pai era o Resingão. Era como eu. Também tem esse lado. Tem esse lado. Resingão. O seu pai era o Resingão. Resingão, resposta porta, pronta, tal. É sempre. Mais alguém quer dizer alguma coisa? E vou aqui uma questão. A troca de correspondência entre escritores é uma maravilha, mas pronto, é importante. Agora, correspondência Joaquim Namorado para a mulher, desculpa lá, são coisas, penso eu, íntimas demais para serem assim publicadas. Não. Eu não gostaria, com certeza, de ver isso e presenciar isso ou a esposa. Isto é o que eu penso, gostaria de saber o que é que o senhor... Sim, eu sobre isso... Eu penso, de facto, que eu não digo que seja um disparate, não é isso que eu digo. Digo é que o que é abusivo, não sei, não posso classificar. Sim, sobre isso há muitas... Penso que são coisas tão íntimas... Claro. Que não faz sentido. Para mim não faz sentido. Claro. E sobre isso há muitas opiniões. Mas eu também me inclino... Acho que é possível, fundamental aí, acho que é o fator tempo. Penso que se dermos mais algum tempo, em que as pessoas já tenham desaparecido há algum tempo, enfim, nós hoje, se lêssemos cartas, se fossem descobertas, deixa-me só terminar, está bem, deixa-me só terminar, eu vou já terminar. Nós hoje, se lêssemos cartas de amor de escritores do século XIX, se houvesse agora, de repente descobria-se, numa casa qualquer no Douro, umas cartas de amor de um caso que ninguém conhecia, que o Camilo teve, estou-se a inventar agora completamente. Tinha algum interesse? Claro que tinha, se as cartas fossem interessantes, e depois o valor literário, como é óbvio. Se as cartas não tiverem, obviamente, para mim, valor literário. Só umas cartas banais, anódinas, sem interesse nenhum, não vale a pena publicar. Agora, cartas bem escritas, interessantes, com exemplos engraçados, com crónica quase da época. Olha, hoje foi o que aconteceu, não sei. Às vezes são cartas com narrativas lá dentro e que já não têm, né?
do ponto do tempo do Camilo, do Essa de Queiroz. Qual é o problema de publicar essas cartas? Nesse aspecto já é tudo história, nós vamos sempre transformar-nos em história. Mesmo esta sessão que está aqui, nós estamos aqui muito bem, mas isto vai ser memória, lembrança, daquela vez que foi lá o pintor, é sempre assim, portanto também não é, agora, se for em cima do acontecimento, claro que não, e com as pessoas vivas, acho que não, mas há que ter um bocado de bom senso. São umas cartas de amor completamente inócuas, e em que ele, sobretudo, lhe dava montes de conselhos, e não faças assim, isto dá assim, e tens que estudar isto, e ainda bem que vais para a praia, e há lá banheiros que ajudam, tu não sabes nadar, mas ajudam-te a nadar, e era todas essas coisas, e depois montes de telegramas, hoje não recebi carta tua, e vou ver se ainda escrevo a carta, depois o que se passava dentro, ele estava, nessa altura estava em Pinhel, na tropa, e coisas que se passavam lá dentro da tropa, e mais nada, e que tinha ido tratar do sustento de uma família por causa do rapaz que ia para a tropa. Quer dizer, não eram cartas de amor, mas não eram cartas de amor assim, daquelas muito complicadas, eróticas, não, eram cartas de amor só. Aliás, acho que está aí um poema que é o mais elaborado em relação às cartas de amor. O resto não eram cartas inócuas, mas muito interessantes. Sim, muito mostram um Joaquim Namorado diferente. Claro. E só mesmo para terminar esse ponto e a sua dúvida, eu acho que este tipo de cartas até acaba por fazer um bocadinho a crónica da época. Há certas correspondência, e há todo um lado de correspondência de autores que nos interessam pelo lado de crónica da época, porque através daquelas cartas nós percebemos o que é que as pessoas faziam, e percebemos melhor a vida dele. Aquilo, olha, a sua dúvida, como é que é o seu nome? Desculpe, já. Belarmino Barata. Belarmino. Tal como o Belarmino há pouco focou, e é verdade, todos nós, quer dizer, somos humanos, é natural, a curiosidade pela biografia mesmo da pessoa, esses hábitos, se ele gostava disto ou daquilo, se conhecia isto ou aquilo, e às vezes isso nesse tipo de cartas vem ao de cima e percebemos, olha, ele fazia isto, ocupava-se com este passatempo, com uma coisa da filatelia é um exemplo, não é? Posso fazer uma não digam cartas de amor. Sim. Mas eram. Mas também eram, naquele tempo eram as cartas de amor que se sim, boa escreviam. resposta, também eram. Sim. Posso fazer uma pergunta? Diga. Há muitos anos que eu tenho. O que é que o seu pai pensava do futebol e da académica? A ligação com a académica. Ele gostava da académica, sim. Meu pai era doente. Claro. Dia em que o verso de jogo da académica, ele ia e dava a volta ao campo milhares de vezes, e se a académica perdesse, eu e a minha irmã tínhamos uma expressão muito pouco articulada, que dizia: vamos ter focinheiro após jantar. Engraçado. Ele pertenceu a alguma claque? Ele foi cowboy. Ele pertenceu a alguma claque? Não. Ele dava aulas de basquete. Fantástico. Dava aulas de basquete. E porquê? Sabe porquê? Não sei porquê, mas sei que é dá. interessante. Eu dessa altura ainda Agora era temos que muito passar a pequeno. palavra, digamos, a mais pessoas que queiram intervir. Eu nessa altura ainda Eu era já agora também queria dizer uma coisa. Ali a Teresa disse que a irmã dela foi minha colega do técnico. Não foi, porque ela andou lá no técnico ao mesmo tempo que eu. Eu não sei se na altura que a carga que eu tinha na Associação dos Santos era uma pessoa bem conhecida, e ela nunca veio ter comigo e disse: sabes, eu sou filha de Joaquim Namorado. Sim, mas Nunca fiz isso. É um bocado especial. É, não é? É. Nunca fez isso. Eu fiquei tramado com ela, porque ao fim de uns anos soube que ela tinha lá andado, não é? É, Nunca é um bocado veio ter especial. comigo e dizer: olha, eu sou filha de Joaquim Namorado, meus pais são amigos, Pois. a gente podia se conhecer, não é? Não. Agora, eu queria dizer mais uma coisa em relação ao Joaquim Namorado, em relação aos poemas. Eu, como químico, diria que o Joaquim Namorado era simultaneamente o ácido sulfúrico e a gelatina ou a geleia, não é? Sim. Porque era, de facto, de um humorismo cáustico tramado, Terrível, mas depois também de um mas era de uma amizade e de uma afetividade extraordinária, não é? Portanto, jogava, digamos, dois clubes nesse aspecto. E, portanto, a poesia dele E nota-se também essa traduz tensão disso. na poesia, exato, nota-se esse Exatamente, contraste exatamente. sempre. Bom, portanto, agora Eu só queria dizer que o António Lobo Antunes ainda é vivo e, no entanto,
uma das filhas publicou os aerogramas. Sim, claro, sim. E ainda vive. Ainda vive. Provavelmente foi ele Que autorizou. que autorizou. Mais intervenções? Claro, com certeza. Se mais ninguém quer dizer nada. Eu já agora chamava a atenção, portanto, do seguinte, quer dizer, um dos números da revista, portanto, da nova síntese, que é o Neorrealismo, Cultura Científica e Neorrealismo, tem um artigo, uma familiar do Joaquim Namorado, que fala exatamente da influência da matemática na poesia do Joaquim Namorado. Portanto, para quem estiver interessado e tenha a revista, eu aconselho a leitura desse texto que é muito interessante. Bom, mas então mais ninguém quer dizer nada, vamos encerrar esta sessão. Eu suponho que 2 a 8 dias vai haver aqui uma sessão para a apresentação também. Só uma pergunta, o livro está disponível ali, não é? Sim. Vai haver a apresentação pelo António Pedro Pita e pelo João Manuel Mendes de uma antologia do João José Costel. Exatamente. Ok. Olha, eu tenho pena de não estar até 2 a 8 dias.